Fala pessoal, seja bem-vindo ao Redcast, o podcast da Red Agro Consultoria. Eu sou Rafael Grins e hoje nós vamos gravar mais um episódio aí para falar sobre o novo indicador do boi gordo, trazer alguns esclarecimentos para que você possa entender essa dinâmica desse indicador, né? E saber como que você também pode evoluir na comercialização agrícola, olhando e fazendo todo esse acompanhamento desse indicador do boi gordo. E para conversar conosco, né, para trazer esse conhecimento, esclarecimento sobre esse indicador, hoje aqui conosco a Marielle, que ela é Head de Produtos de Commodities da B3, ela vai trazer todo o conhecimento aí, né, trazer as principais dúvidas que existe no dia a dia. Então, acompanhe até o final aí que eu tenho certeza que você vai estar aprendendo aí sobre esse indicador. Marielle, primeiramente aí, agradecer, bom dia, né? E seja muito Bom bem-vindo. dia, E bom seja dia, muito Rafael. bem-vindo aí ao Redcast. Fica à vontade também aí para estar contribuindo, trazendo conhecimento para nós aí. Obrigada, Rafael. Também agradeço muito pelo convite. É um prazer aqui pelo lado da B3 poder participar, poder levar informação, tirar dúvidas do mercado. Então, acho que essa é uma oportunidade bastante legal. Acho que vamos conversar hoje bastante sobre indicador, sobre o contrato futuro. Vai ser bem proveitoso. Ah, ótimo. Obrigado, Marielle, mais uma vez. E antes de falar um pouco sobre, né, o nosso episódio, eu quero agradecer os nossos apoiadores, né? Hoje a B3, né, como apoiadora também por disponibilizar a Marielle, né, para trazer esse conhecimento, esse conteúdo para nós, e também agradecer o apoio da Probif. A Probif é a linha de nutrição para bovinos de corte da Nutron Cargill. Então, entre em contato com a turma da Nutron Cargill e garante aí uma nutrição de peso aí para o seu rebanho. Marielle, antes da gente entrar um pouco no conteúdo, né, desse episódio, se apresenta, conta um pouco da sua história para que os nossos ouvintes possam conhecer um pouco, né, da sua trajetória. Vamos lá. Bom, eu tô na B3 há bastante tempo. Eu tô na B3 desde comecinho de 2010. Mas eu passei por vários mercados aqui, né? Então hoje eu sou a head da área de produtos listados de commodities. Então eu sou responsável, né, por toda a parte, né, dos contratos derivativos de commodities, mas também de agro, entre tudo que é produto relacionado ao mundo agro, tá aqui comigo. Mas quando eu comecei na B3, eu comecei em outros mercados, né? Comecei numa área de relacionamento, mas fiquei muito tempo na área de produtos no mercado de renda variável. Então, cuidava lá das ações, dos ETFs, dos fundos imobiliários. Passei lá pelos derivativos também de equity, né, o famoso Ibovespa. E há quase 2 anos eu vim para a área de commodities, né? Então, eu recebi esse desafio para ir para um mercado novo para mim. Mas o principal objetivo é a gente precisa desenvolver a liquidez dos produtos de commodities da mesma forma, né, que hoje tem para os produtos de renda variável. Então, eu tô aqui muito com essa missão, né, que a gente faz para desenvolver a liquidez, trazer mais clientes, melhorar as nossas ferramentas e tudo mais. Ah, ótimo. Uma baita de uma missão aí. E principalmente eu falo pro pessoal, a hora que vem pro agro, eu acho que não larga mais, não. O pessoal, quando Pois vem, é. não larga. O pessoal fica, né? Para mim tem sido, tenho me aprofundado muito assim, né, no conhecimento do mercado agro, viajado bastante, viajei muito durante esse ano, bastante perspectiva pro ano que vem, que é para ver como que as coisas acontecem de fato, né? Eu até brinco, né, que o pessoal fala, como que você tá saindo do agro? Tô adorando, porque de fato existe ali um mercado real, físico, né? Aham. Que tá ali por trás, né? Ah, Então tem legal. sido uma experiência muito legal e realmente tenho gostado muito. Ah, ótimo, uma experiência única, né? E fica até o convite para vir para o Mato Grosso. Quando vier para o Mato Grosso, a gente também deixa aí as portas abertas para receber você também. Ô Marielle, como o nosso objetivo é hoje falar sobre o novo indicador do boi gordo, né? Até antes a gente estava falando que aqui em algumas pontas existe meio que um preconceito referente aos indicadores de mercado, né? Poxa, o indicador é para botar preço na mercadoria, né? Muito se sente dessa forma, né? Mas qual que é o verdadeiro objetivo, assim, por estar estruturando um indicador, né? Principalmente aí para o boi gordo, principalmente para os envolvidos no mercado, né? Existe pecuarista, frigorífico, tem outras partes interessadas e tem um indicador aí para de referência de preço para as principais praças, né?
Vamos lá. Bom, primeiro, acho que assim, o indicador, em primeiro lugar, ele é um termômetro de preço, né? Então, quando a gente fala especificamente do indicador do boi, é um, é um indicador cujas informações são enviadas de forma voluntária, né? E aí todos podem passar essa informação, né? Tanto do lado do produtor quanto do lado da indústria. Então, quem está negociando ali o boi pode enviar essa informação. E ele é um termômetro de preço que mede como está a evolução, né? Qual que é a média de preços, né, em determinada região, em determinado local, né? Então, acho que o primeiro ponto é esse, é uma média, né? E sendo uma Sim, média, não necessariamente é o preço que você comprou, o preço que você vendeu, né? correto. Esse preço ele deve compor essa média, mas ele não vai, né, necessariamente se bater exatamente com o seu preço, vai ser mera coincidência. Certo. E o indicador ele é super importante, né? Porque você consegue de fato coletar, ver tendência, o que está acontecendo com o preço? Que movimento que tá? Tá tendo um movimento de alta? O que que se espera com isso? Não, agora tá virando, tá um movimento de baixa. E eu acho que um ponto super importante é que realmente, né, muitas vezes, né, quando se faz uma negociação contratual do boi, se usa um indicador como referência, né? Existem Correto. alguns no mercado que são utilizados. Mas o indicador, né, para cálculo do indicador, a gente só considera os preços do balcão mesmo. Então, qualquer negócio a termo que use um indicador para indexação não compõe a média do indicador. Uhum. Então, isso é super relevante. Até depois Mas, a gente vai falar um assim, pouco acho que sobre a metodologia, principalmente né? isso, é um balizador de preço, né, para o mercado acompanhar. E também pode ser utilizado, né, como é o caso aqui do indicador do boi da Agro, né, que a partir de fevereiro vai ser utilizado como o indicador para a liquidação dos contratos futuros. Ah, bacana. E aqui é um ponto importante, né? Porque a gente está aqui na ponta falando com o produtor e a gente começa a falar um pouco sobre contrato futuro, né? De boi gordo para ele, eles falam, mas como assim? O que que esse papel tem a ver com, com o preço do meu boi aqui na fazenda, né? Então, agora é uma oportunidade, né, de esclarecer, né, Mariela? Poxa, nós temos um indicador e nós temos o contrato de boi gordo na B3. O que eles têm em comum ou qual que é o relacionamento entre esses dois, né, indicadores, balizadores de preço? Perfeito. Bom, acho que até contando a historinha, né? Primeiro, né, o contrato futuro é uma ferramenta de trava de preços, é uma ferramenta de proteção, né? Então, quando, por exemplo, um produtor, né, ele vai vender boi no futuro, o que que ele está fazendo? É travar o preço do boi que como estamos aqui em novembro, ele vai vender, sei lá, o boi em abril, por exemplo. Ele já pode travar esse preço, né? Então, ele Correto. está vendo que, tá tendo uma tendência de alta, ó, eu sei quais são os meus custos, qual que é a minha margem, eu já quero travar esse preço aqui nesse momento. Então, é uma oportunidade nesse sentido, tá? E até o nosso próprio contrato de boi, né? Lá no comecinho, ele começou com um contrato de entrega física, Correto. né? Então, você vendia o boi futuro, você tinha que ir lá entregar o Entregar. boi para quem comprou esse futuro e tudo mais, né? Vocês imaginam como era esse processo todo, né? Para ver se o boi estava dentro do padrão e tudo mais. Aí ele migrou, né? Aí ele passou por uma segunda fase que, né, a B3, né, na época ainda era BMF, né, fez a parceria com a Exalc, CPEA, para calcular o indicador. E então nós passamos para esse segundo momento. Aí mudou, não é mais entrega física, nós vamos utilizar o indicador. Então a gente passa a fazer o quê? Uma liquidação financeira. Em que Certo. basicamente, como que esse indicador ele é utilizado, né? Hoje. É, o contrato ele tem vencimento mensal, né? Sempre o último dia útil de cada mês, né? Então o que a gente faz? A gente pega os 5 últimos dias do indicador, calcula ali uma média e é sobre esse preço que vai ser liquidado esse contrato. Então eu vou dar aqui um exemplo. Um produtor vendeu um boi a R$ 340 para vencimento no dia 30 de novembro de 2024. Ok. Chegou lá no vencimento, ele vendeu a 240 e o indicador tá. Desculpa, vendeu a 340 e o indicador tá 330, significa o quê? Que ele vai ganhar essa diferença de R$ 10 por arroba.
certo, Então, ele vendeu a 340, algo que o mercado está precificando como 330. certo. Então, o indicador ele é utilizado no momento da liquidação, né? Então, você Aham. tira essas necessidades da entrega física e sempre você vai comparar o preço de compra ou de venda do contrato futuro com o indicador, né? E agora a gente está entrando nessa terceira fase, que a dinâmica permanece a mesma, acho que a grande diferença é que nós vamos mudar o indicador, né? Em vez de ser o do CPEA, nós vamos mudar para o indicador da data. Ah, entendi. E até bacana, né, a gente falar sobre essa relação entre o indicador, né, utilizado e também os contratos da B3 que a gente fala que é a convergência, né? Ele se converge no final de cada mês tem a convergência, né, de cada vencimento. E até essa questão de entre indicador e contrato, muitas vezes o próprio contrato futuro ele pode estar se antecipando aos fatos, né? Por exemplo, já fizeram uma leitura de mercado que no próximo ano é uma virada de ciclo e por ser um instrumento financeiro tem mais facilidade de se fazer uma posição financeira, né? E às vezes pode já gerar uma alta antecipada, né, Marielle? É isso, quando a gente está falando em contrato futuro, a gente está basicamente olhando ali qual que é a perspectiva do mercado com relação àquele preço. Ah, Então, como que o mercado está precificando esse produto, né? No caso, como o mercado está precificando a arroba do boi, né? sim. Então, você começa ali, você vai começar um contrato lá, vou negociar lá, maio de 2025, né? O que que eu estou esperando que esteja o preço daquele boi, o que que faz sentido, né? Para mim, como produtor vender, para outra ponta, como indústria comprar, né? E sempre lembrando, né, como que os negócios são fechados, a interação das ofertas de compra e de venda. Uhum. Então, se eu coloquei lá uma oferta de compra tanto e a contraparte colocou no mesmo valor, esse negócio é fechado automaticamente, aquele contrato Ah, é gerado, né? Mas como certo. que se dá essa convergência, né? Que acho que é um pouco do seu ponto, né, Rafael? Se dá por alguns motivos. Acho que o primeiro de todos, a gente tem. Ah, quase caiu aqui. O contrato tem ali a definição do vencimento, né? Então a gente sabe, vai vencer em tal data, o contrato é padronizado. Então todo mundo sabe. É a última data Conforme de se cada mês, aproxima. né? É, o último dia útil de cada mês, exato. E aí, conforme, né, vai se aproximando a data do vencimento, vai tendo essa convergência entre o preço do indicador e o preço do contrato futuro, né? E isso acontece até, né, eu diria assim, por razões naturais. Primeiro, a expectativa do próprio mercado, né? Se um contrato que vence amanhã, o futuro está bem próximo. Aham. Então eu já tenho ideia de por quanto que eu vou vender ou por quanto eu vou comprar algo que o futuro está muito próximo. Então, a volatilidade esperada já não é tão grande, Sim. né? Então eu já tenho esse cenário. E é até Pode. interessante, até a gente está conversando um pouco mais sobre essa convergência e o relacionamento entre indicador e contrato futuro, porque em alguns momentos eles descolam, ou seja, às vezes o próprio contrato futuro ele sobe muito acima do que está o indicador de mercado, por exemplo, o indicador de mercado está 300 e o contrato futuro vai para 320, R$ 20 acima do que está o físico. Em alguns momentos isso pode acontecer, né? Tanto para cima quanto para baixo também. E aí é até bacana, né, que esses movimentos que acontecem acaba trazendo até próprias oportunidades para os produtores rurais e as empresas também formar estratégia de comercialização, né, Mariana? É isso mesmo, porque assim, né? O indicador ele mede o preço hoje, Correto. que é diferente do preço do futuro, né? Então, se Uhum. você já está vendo e indicando, o mercado está comprando no futuro um valor maior do que está o preço hoje à vista, tem uma expectativa do mercado que esse preço suba, né? Certo. Então, você já começa ali a formar algumas tendências e definir essa estratégia, né? Ó, tô vendo que Ah, o preço tá. Ó, talvez abre uma oportunidade. É melhor eu vender no futuro do que esperar para ver o que vai acontecer aqui no mercado físico, né? assim, E esse é um ponto super importante, né? Porque às vezes a gente ouve, mas se eu estiver negociando em bolsa, eu tô especulando. É o contrário, né? Se correto. você estiver lá com seu boi no pasto e você não sabe o que vai acontecer com o preço no futuro, você que está totalmente à mercê da volatilidade do mercado, né?
E Se cada você vez. opera num contrato futuro, você está ali travado, né? Você sabe por quanto que você vai vender ali, né? É, e até semana passada, participando de um evento, o pessoal falou: agora a carne bovina brasileira virou globalizada, né? Porque qual que é a mensagem? Então agora nós vamos ter muita volatilidade, muita oscilação de preço de decorrência de algum tipo de fator global, né? Então é uma oportunidade aí para o produtor, as empresas do agro cada vez mais aprender um pouco sobre estratégias, né? Mas aprofundando um pouco mais assim sobre indicador, todo indicador ele tem em si uma metodologia de coleta, né, de dados, né? Quem são os participantes, como que é feito. Até anos anteriores, quando surgiu essa onda do boi China, os produtores, mas como assim? O meu boi ele é R$ 30 acima, né? Do que um boi comum, vamos dizer. Essa informação distorce o indicador, então é até bacana comentar um pouco sobre a metodologia de coleta de dados, né? Para que todos possam conhecer, né, e cada vez mais ter confiança ali em si em si do que foi apresentado, né? Bom, acho que o primeiro ponto é a coleta ela é voluntária, né? Então tem os que nós chamamos os agentes colaboradores, que podem ser tanto a indústria quanto os pecuaristas, né? O melhor dos mundos é que 100% de todos os participantes do mercado contribuíssem com o indicador que de fato a gente teria a média perfeita, né? Então, diariamente, né, esses agentes colaboradores, eles enviam os preços para o agente de cálculo do indicador, né, que passará a ser a Datagro a partir do contrato de fevereiro. E eles recebem essa massa de informações e ele vai uma série de informações, tá? Preço, quantidade, data prevista de abate, enfim. Tem bastante coisas ali que as duas pontas precisam informar, tá? Então, se for o pecuarista que estiver enviando, ele precisa informar a mesma coisa do que se fosse a indústria, tá? O frigorífico. A forma de envio é um pouco diferente, depois eu posso entrar nesse detalhe, mas a forma de envio, eu estou me referindo basicamente à estrutura tecnológica para envio. Essas informações, elas chegam, né? Então tem um horário ali limite para enviar as informações para compor o indicador naquela data, e a partir dali o indicador, de fato, ele é calculado. Então, a Datagro, ela recebe essas informações, tá dentro do seu sistema, e o primeiro ponto, ela vai calcular uma média ali dos preços enviados, é sempre ponderado pelo volume, tá? Tá, entendi, Então, quem manda um volume maior vai ter um preço maior, tá? entendi, entendi. Que é o mesmo que já acontece com o indicador atual do CPEA no Odanado. Então, são negócios fechados, ponderados pelo volume, ali é calculado uma média, e dessa média, né, são tirados os dados que eles falam que são dois desvios padrão fora dessa média. Então, Uhum. são preços que não necessariamente refletem o mercado, né? Os preços Certo, são muito altos, preços que são muito baixos, estão ali fora da média, e a partir daí se calcula o indicador do dia, que é diariamente divulgado, né, final do entendi. dia da tarde. Basicamente, esse é o processo, né? Eu, como produtor, mandei uma informação. O frigorífico mandou a mesma informação. Esse negócio vai ser contado duas vezes? Não. Existe um processo que expurga, né, que tira da amostra os dados que são iguais. Então, o frigorífico, ele não informa o dado do pecuarista, mas Uhum. a Datagro, ela consegue fazer esse cruzamento com base nas outras informações que são enviadas. Uhum. Por exemplo, a região de compra, venda, escala de abate, número de negócio. Então, é possível cruzar essas informações, né? Bacana. E até a gente fala que é super importante que o pecuarista informe esses dados, porque a gente valida se realmente o frigorífico está mandando 100% das informações, né? Entendi, entendi. E fica até um convite aqui para você, pecuarista, que está ouvindo esse episódio, né? A importância, até depois, Mariana, se você quiser comentar um pouco como que o pecuarista faz, né, para se tornar um colaborador, né, dessa formação do indicador, né?
Na verdade, assim, existe um aplicativo que é o do indicador do boi da Tagro, então pode baixar ali no celular. Aí é feito um cadastro inicial, e aí, uma vez aprovado, tem lá um formulário que é super simples. Ele vai colocando ali as informações de negociação e envia. Então, é algo bem intuitivo, bem simples, não tem custo nenhum, nem para baixar o aplicativo, nem para enviar os dados e nem para consultar os dados que estão disponíveis ali, porque ele tem diversas informações que são super interessantes, também que podem ser usadas como outros dados, né, por quem está na indústria. Então, tem média de preços de alguns insumos importantes, Sim, tem indicadores regionalizados também. Mato Grosso mesmo, eles, né, estão calculando em 4 mesorregiões aí, né, dado sim. a importância do estado e o tamanho. Então, tem muitas informações legais no aplicativo e é uma ótima oportunidade para contribuir também. Hoje, já tem mais de 3.500 pecuaristas que colaboram já com a formação desse preço no indicador. É, bacana. E Então, até, que mandam negócios e tudo mais. até eu vou deixar aqui o site, né? Tem um site, o próprio site que é aberto, né? Que está público com esses dados e Isso. informações, né? Que é o site www.indicadordoboi.com.br, né? Que vai ter todas essas informações de várias praças também, né? Legal. Até a gente estava conversando um pouco, né, sobre o Boi China, né? Que essas premiações do Boi China acaba meio que distorcendo talvez os preços, né? Tem um boi comum, né? Vamos dizer, a gente entendia que o indicador buscava trazer o preço do boi comum, né? Pô, mas e se o China pagar 30 a mais? Esses prêmios, eles distorcem o indicador ou tem algum tipo de correção ali em si, ô Marielle? Ó, como que funciona, tá? Por um período, boi China, boi Europa, eles eram de fato considerados bonificações, tá? Acho que principalmente ali até 2021, 2022. Então o preço ele era separado, tá? Hoje, como que funciona? Na verdade, boi China, boi Europa já são considerados básicos, É, né? Já está dentro do indicador. Eventualmente, se tiver alguma premiação diferenciada, um boi, uma qualidade diferente, um boi que o frigorífico ele paga de fato uma premiação por aquilo, aí sim isso é segregado e vai como uma bonificação, correto. aí, na média. Uhum. Mas o China e o Europa hoje compõem a média. Ah, surgiu, sei lá, um novo tipo de boi. Surgiu o boi Japão agora, né? Isso vai virar padrão de mercado, não vai, né? O indicador ele é mutável, né? O Sim, sim, mercado muda, o indicador tem que acompanhar a mudança do mercado, né? correto. Se eventualmente alguns padrões que hoje são vistos como premiação passar a ser base para o mercado todo, aí a gente pode estudar e aí incorporar dentro da metodologia do indicador e transformar em base. É até bacana essa sua Mas eu fala acho que o boi China começou a ser. É o boi comum agora, na verdade. O boi China é o boi comum e os animais que não atendem esse padrão, ele tem uma penalidade. Né? Não tem nem mais o bônus, o prêmio do China, né? É uma penalidade sobre os animais que não se enquadram nesses padrões, né? E você também comentou agora que o indicador ele é mutável, ou seja, ele pode ter ajuste, né, para ir acompanhando o mercado, né? Porque o mercado ele vai se aperfeiçoando, ele vai evoluindo. Então, o indicador ele tem que passar por essas melhorias, né? E aí tem uma dúvida assim, aqui dá lá pelo lado do campo que muitas vezes para o produtor não se envolver tanto, né? E aí eles ficam pensando, mas quem que fica cuidando nessas metodologias de cálculo, né? Então, quando vai ter alguma alteração de metodologia de cálculo, os produtores, existe um grupo de estudo que produtores participam também ali para checar de fato? bom, vamos lá. Hoje, né, para a gente antigamente tinha, né, as câmaras da B3, aí existe a câmara do boi e tudo mais. Isso a gente acabou indo reformulando. Hoje a gente tem GTs específicos que a gente discute pontos com o mercado. E aí a gente
garante a participação de todos os elos da cadeia, então representantes de produtores, representantes da indústria, representantes dos corretores. Mais especificamente, né, para o indicador do boi da Datagro, eles também têm uma câmara, né? E qualquer mudança de metodologia precisa passar por essa câmara, tá? Essa câmara ela é composta basicamente por participantes do lado dos pecuaristas, então essa câmara está sendo reformulada agora, inclusive. Então vão ter 7 representantes do lado de produtores, que de fato estão ali no dia a dia mesmo, são produtores, confinadores, enfim. 7 representantes do lado da indústria, 5 representantes relacionados ao mercado financeiro, aí basicamente são as corretoras, né, de valores. Aí a gente tem também a B3 participando e acompanhando as discussões e 2 representantes de associações. Então vai ter uma associação que representa os frigoríficos e uma associação que representa os produtores, né? Para que justamente se vejam todos os lados da história, né? Então, é importante que tenha de fato um consenso e que se chegue naquilo que representa o mercado, né? A gente não quer tomar partido nem para um lado nem para outro lado. É o que de fato é a realidade, né? É o equilíbrio do mercado, né? Isso. E tem que colocar todo mundo junto para discutir, né? Não, com certeza. E é isso, é uma câmera presencial, tá todo mundo ali na mesa discutindo, acho que tem que ser assim. E outra coisa importante, né? Qualquer mudança do indicador, né? Como o indicador ele é utilizado para liquidar o contrato futuro, a gente também precisa comunicar ao mercado com antecedência, porque quem tem posição não pode ser pego de surpresa. Correto. Então a gente precisa comunicar ao mercado com antecedência. Dependendo do impacto dessa mudança, a gente eventualmente, que foi o que aconteceu recentemente, né? Quando a gente ia no processo de migração do CPEA para a Datagro, a gente colocou ali uma data, a partir de tal data não pode mais abrir contrato, porque quem entrasse naqueles contratos já tinha que ter ciência da nova regra. Então, isso é algo que a gente precisa garantir a transparência, a confiabilidade e dar toda a informação para o mercado. É ótimo, bacana. E aí a gente sabe também, tá? Lá a equipe da Datagro, também acho que lá via site tem lá o Fale Conosco, eles são super abertos, dúvidas, sugestões. Quer conversar, quer falar, eles têm um programa bem legal para comer na estrada, que eles vão rodando os principais estados do Brasil, indo nos principais produtores, principais indústrias ali da região, enfim. Acho que essa ideia de estar próximo, de estar ouvindo e entendendo é super importante para a confiabilidade do indicador no final do dia. Sim, aqui a gente falou um pouco sobre essa parte da importância do indicador, né? Sobre essa metodologia de coleta de dados e informações, né? Onde o produtor, quanto mais o produtor participar, melhor é para a formação de indicador, né? Então, uma colaboração aí. E agora falando sobre essa metodologia de cálculo, né? Que ela é discutida entre os players, vamos falar os players do mercado, que é produtor, frigorífico, corretora e tudo mais, né? E a gente vê que, notando agora, né, que a importância desse indicador, vocês acreditam, agora pela parte da B3, né, o trabalho que você vem fazendo dentro da B3, essa transparência, essa clareza, vocês estão falando com um trabalho para que gera mais liquidez para o contato da B3, vocês acreditam que virá mais fluxo para o mercado em volumes? Sim, essa é a nossa expectativa e esse é o principal trabalho nosso, né? E principalmente assim, a gente tem muito potencial de crescer. Hoje são negociados assim, na média aqui na B3 entre 5 e 5.500 contratos por dia, tá? Correto. Pegar a média anual. Obviamente que a gente tem períodos que isso aumenta muito ou eventualmente até diminui. Quando a gente faz a conta do quanto que isso, né, transforma isso em cabeças de boi, a gente vê que é negociado aqui 40% do nosso abate anual. É pouco. Então, é muito pouco. É muito pouco. Vou comparar. Em Chicago, na CME, eles negociam 80 vezes o abate do que gira lá o contrato de boi. Se a gente chegasse em uma vez, a gente estaria mais do que duplicando os volumes atuais. Então a gente tem muito espaço para crescer, né?
E é importante cada vez mais para o produtor se atentar, né? Pela importância das ferramentas de gestão de risco. Porque Uhum. senão ele fica ali, né? À mercê de flutuações de mercado, flutuações de preço. E cada vez mais, né? Isso é uma empresa, né? Que ele está ali Correto. gerindo, né? Ele precisa dar continuidade. E gestão eficiente é a chave para continuar o crescimento nos próximos anos, né? É o Então a gente tem muita expectativa, sim, de aumento do volume. Acho que esse trabalho de alteração do indicador, tá? É um trabalho que nós ouvimos muito o mercado, tá? O mercado começou, né? E a Datagro nunca ficou, quando eles começaram o indicador, não foi por demanda nossa, tá? Eles viram ali uma oportunidade no mercado e aí o mercado começou a acompanhar, começou a ver a aderência dele com o mercado físico e começou a nos questionar. Por que que vocês não alteram? Acho que talvez chegou a hora de dar um terceiro passo, modernizando esse contrato. Uhum. Então, fomos nessa linha, então a gente ouve, sim, de alguns players que um indicador mais aderente à realidade vai funcionar melhor e vai dar mais segurança para quem está fazendo o hedge, mas também aqui do lado da B3 também a gente tem trabalhado bastante para melhorar. Falando aqui em primeira mão, a gente acabou de rever os valores de margem, tá, Rafael? Então, a partir agora do dia 13, as margens para o mercado estão tão menores para quem operar futuro de boi. Ah, bacana. Então, esse é um movimento que nós estamos fazendo. E um outro também que é super importante, que é de divulgação, de educação, porque é muito Uhum. trabalho que vocês fazem aqui no Redcast, que é levar informação, né? Porque também a gente não Bacana. quer que ninguém opere sem conhecer, né? Tem que conhecer, tem que entender como que funciona, tem que começar para daí ganhar confiança e isso de forma que isso se torne perene, de fato. Ah, legal. Até parabenizar vocês por essa mudança, né? Às vezes é alguns ajustes que vai fazer no dia a dia, igual foi, o mercado vai evoluindo. É, com certeza o pecuarista ele está se evoluindo já também, não só em manejo dentro da propriedade que está crescendo, mas também agora em gestão, amadurecendo em gestão também. Consequentemente, pode ter certeza que vai vir uma procura maior aí por utilizar instrumentos de hedge, via contrato futuro, mercado de opção também, né? E até agora, até assim, você acredita que com esse aumento de liquidez, né? Agora eu vou fazer uma pergunta assim, talvez o Rafael esteja viajando, né? Mas com esse aumento de liquidez, talvez possa surgir novas outras modalidades também de instrumentos financeiros voltados para a pecuária, como de bezerro, alguma coisa nesse sentido. Vocês já andaram debatendo aí no bastidores sobre isso? A gente conversa um pouco. Vira e mexe chega a demanda aqui sim um contrato de bezerro, contrato de boi magro. Aham. Acho que esse é um ponto que em breve a gente talvez, né, comece a discutir de fato com o mercado, faz sentido ter Uhum. ou não faz, porque né, o indicador, né, hoje a gente tem um indicador só do boi gordo, né? Mas Uhum. quem está ali em outras pontas do processo talvez faria mais sentido, né? Ele até consegue, né? De Sim. alguma forma utilizar o boi gordo para fazer o hedge, mas talvez fosse mais eficiente se a gente tivesse um contrato de boi magro ou de bezerro. Então é algo que nós estamos olhando sim. Ah, bacana. E é interessante, né? Eu acho que vai ser algo natural, tá, Mariela? Porque assim, vai amadurecer o contrato, né, do boi gordo, ou seja, vai chegar a um nível de liquidez, amadurecimento e utilização. E, consequentemente, eu também acredito que daí vai começar a amadurecer os outros elos também, né? Como ali a parte da recria, que para quem faz engorda também é importante, né? Muitos gostariam de ter algum Sim. tipo de instrumento, né, para planejar uma reposição, algo específico, né? Perfeito. Acho que a ideia é evoluirmos nesse sentido, né? Ah, legal, bacana. Ou outras coisas que surgem, né? Porque hoje o nosso contrato pega os preços de São Paulo, né? Aham. Eventualmente já vai ter de outras regiões, vai mudar São Paulo, vai para Mato Grosso, né? Hoje a gente também não tem zero, né? Não tem nada nesse sentido de que vamos fazer qualquer alteração.
Mas Aham, eventualmente, de novo, se o mercado mudar, se mudar as características, né, a gente precisa ir evoluindo junto, né? O correto. contrato não pode ficar parado, tem que acompanhar a dinâmica do mercado físico. É, mas com o amadurecimento eu acredito que essas questões de regionalidade, né, vai se amadurecer, né? O pessoal vai entender um pouco mais essa questão de diferencial de base, assim como é na soja, no Uhum. milho, que é algo já mais maduro, porque já é algo mais presente e utilizável, eu Perfeito. acredito que vai trazer essa maturidade pro boi gordo, né? E também algo que eu vejo, assim, vai trazer uma segurança para o produtor rural, porque hoje a hora que ele quer fazer um contrato a termo com o frigorífico, ele fica meio que um pé atrás de qual indicador utilizar. Ah, eu uso, né, vou usar o Datagro, né, eu vou usar o CPE. Às vezes ele faz a média de 5 indicador e coloca no Isso mesmo. contrato, né? Imagina. Então, esse amadurecimento eu acho que vai trazer mais segurança também para o produtor, né, em fechar mais negócios, em até, eu acho que é algo que é mais importante, né? Ele vai conseguir desenhar mais estratégias de comercialização, né? Com segurança, né, Sim, Mariana? perfeito. E não só olhando, né? A gente já tem, né, produtora, a gente até comentou do milho, né? Aham. Começar a fazer, ó, faz boi, o milho, que vai ser o alimento, enfim. Dá para fazer bastante estratégia, então. E se crescer ainda os produtos ali da família, né, do boi, você consegue ele cobrir cada uma das etapas, né, do processo, Sim. desde o nascimento até o abate. Falando um pouco de regionalidade, é, é, o preço aqui do boi do Mato Grosso reflete sobre esse indicador atual? Tem algum reflexo? Então vamos lá. Hoje, como que é o indicador, ele é calculado? Na verdade, são recebidas informações do Brasil todo, tá? Então, mensalmente, o que é recebido de informação dá 1.200.000 a média de cabeças mensais, tá? Que é recebido lá pela Datagro para cálculo do indicador. E eles calculam os indicadores por estado. Então, hoje tem 9 estados que têm ali indicadores calculados, né? Para fins do contrato, a gente só pega o de São Paulo, né? Sim. Mas já tem ali todo o histórico dos demais estados, né? Uhum. Então, já é dividido por regiões, e algumas regiões, como é o caso do Mato Grosso, ainda o estado foi dividido em 4 mesorregiões para, de fato, pegar o comportamento de preço dessas Sim. mesorregiões, uma vez que, como o estado é muito grande e é super Sim. representativo, fazia sentido. É, E tem o diferencial de base, né? Então, se eu estou operando um contrato futuro, né? Eu tô no Mato Grosso, mas o que eu estou fazendo um contrato com o preço do boi é em São Paulo. Então, você tem que colocar Aham. ali no Diferencial. seu cálculo o diferencial de base, né? Que geralmente é a diferença histórica de preços entre essas duas regiões. Ótimo. É até um processo educacional, né? Então, é, a gente vê os instrumentos de B3, indicador, como uma ferramenta de comercialização. Então, se é uma ferramenta de comercialização, vamos se dizer que essa ferramenta ela tem um meio e uma forma de aplicar a sua realidade, né? Ou seja, o diferencial de base é esse ajuste fino que você vai ajustar esses instrumentos para o preço da região da sua fazenda, né? Então, ou seja, é um processo educacional, né? Que a gente também sempre fala, ó, existe indicador diferencial de base, aí mostra para ele, pega o gráfico da B3 e forma um gráfico também de preço da fazenda dele. O produtor olha e fala, nossa, de fato esses dois aí estão muito correlacionados e de fato Eles eu posso usar desejam. um contrato futuro para fazer aí uma estratégia de comercialização e proteger preço, né, Mariana? É isso mesmo, porque não dá pra gente vou fazer um contrato para Mato Grosso, um para Goiás, um para São. Que daí a É, gente divide muita liquidez na tela, né? Então é, a gente quer ter. Quanto mais nós tivermos, né, de pessoas negociando o mesmo instrumento, maior é a liquidez. aham. E o que garante melhor entrada e saída de. Bom, falando um pouco da parte educacional que a gente comentou, a B3 ela tem, nos últimos tempos, ela tem investido nisso, né? Alguns tours que ela tem feito de ir ao campo, visitar propriedades.
Você comentou que você também está viajando bastante, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco, né, dessas iniciativas da B3, né, em querer evoluir, né, esse mercado do mercado de commodities, né, não só do boi, mas também soja, milho, né, café, tudo mais. Não, perfeito. Educação é uma questão chave aqui, né? É importante nós ajudarmos na disseminação dessas informações. Então a gente já tem, tá? Depois eu também posso deixar aqui o link com vocês, você coloca. Um site da B3 que é voltado para a educação. Então ali tem cursos específicos do mercado agro, tudo vídeo aulas gravadas, gratuitas, que qualquer um pode acessar. É, participo também, a gente tem falado muito em eventos, em podcasts, em meios de comunicação em geral para levar conhecimento. A gente tem feito parcerias também com corretoras. Ó, tô indo fazer um tour no Mato Grosso. Querem junto para falar de contrato futuro? A gente faz isso. Nós recebemos também bastante produtores aqui na B3. Né? Esse ano, por exemplo, nós recebemos vários grupos de pecuaristas Que vindo legal. aqui que a gente conversa com eles, mas a gente também tem uma parte interativa, museu, leva eles para conhecer ali o centro de operações. Aham. Então, quem estiver aqui por São Paulo ou quiser organizar um grupo, a gente combina a data e recebe. É, gerar informação, levar informação é super importante, né? A gente também vai, né, nesse trabalho com a Data Agro, do Boi na Estrada, rodando o país, falando da importância de contrato futuro, de proteção. Então, isso é algo que a gente não pode deixar de lado e que tem que estar a todo momento ali batendo mundo. Ah, legal, legal. Marielle, eu assim, quero agradecer essa contribuição sobre esse episódio, né? Essas informações que você trouxe aqui, muito esclarecedor. Eu acredito que daria para a gente fazer muito mais, né? Muito mais amplos, né? Mas como você disse, eu acho que até depois a gente pode deixar esse link na descrição desse vídeo, tá? Para o pessoal conhecer essa página da B3 Educacional. Quero agradecer a você, agradecer a B3 e também quero deixar agora esse espaço aberto. Como que as pessoas fazem para acompanhar o seu trabalho, o trabalho da B3 também? Pode falar Instagram, LinkedIn, tudo mais, as páginas que vocês têm disponível. Bom, então, primeiramente, de novo, assim, eu super agradeço pelo convite, por poder aqui estar trazendo conhecimento, né, para o mercado. Tem o meu LinkedIn, então todos podem me procurar lá, Marielle Brunhari Souza, que tá lá também, depois se você quiser deixar o link. A gente tem também, né, nas redes sociais, B3, Instagram. Acesso à informação tem bastante. E assim, o que precisarem, nos procurem, tire dúvidas. Acho que assim, informação leva todo mundo bem longe, né? Informação e conhecimento. Então, o nosso objetivo aqui é contribuir. E também, assim, tô tendo alguma dor da B3. Já opero, mas tal coisa para mim não tá legal. Também pode nos procurar. Ah, ótimo. Obrigado. E também quero convidar o pessoal, né, para curtir, deixar o like aí, deixar o comentário também nesse episódio. Vamos deixar todos os links disponíveis na descrição do texto. Agradecer mais uma vez aí os nossos apoiadores, a B3 como apoiador também, né, por disponibilizar a Marielle para estar comentando e contribuindo para esse episódio. E agradecer também o pessoal da Nutron Cargill, que é a nossa apoiadora parceira aí, que está conosco nessa caminhada de levar conhecimento. Bom, e para você que nos acompanhou até agora neste momento, convido você também a compartilhar esse episódio aí, comentar, curtir. É muito importante a sua participação para que a gente possa sempre estar trazendo aí conteúdos e conhecimento específico aí para as áreas. Beleza? E aguardo você no próximo episódio. Tchau, obrigado.